Tem ligações que os operadores de emergência recebem e que nunca conseguem esquecer. Ligações que ecoam na mente muito tempo depois do fim do turno, muito depois de voltarem para casa, para os seus próprios filhos. A ligação que chegou ao departamento de polícia de Norton Shores na manhã do dia 6 de julho de 2022 foi uma dessas ligações. Do outro lado da linha, uma voz jovem, calma demais para alguém relatando o que deveria ser uma tragédia inimaginável. Era Paul Ferguson, ligando para reportar que seu irmão de 15 anos, Timothy, estava morto. A operadora fez as perguntas de praxe, o treinamento tomando conta mesmo com aquela sensação de que algo estava errado. Como ele morreu? Quando vocês o encontraram? Estão fazendo RCP? As respostas de Paul eram clínicas, distantes, como se estivesse reportando um eletrodoméstico quebrado e não a morte do seu irmão mais novo. Timothy tinha caído do beliche, Paul explicou. Tinha sido encontrado no porão. Não estavam fazendo RCP. Já era tarde demais para isso. O jeito que Paul falava, cada palavra escolhida com cuidado, cada pausa calculada, parecia ensaiado, como se ele soubesse que essa ligação estava por vir. Quando o oficial Sean Stefanich chegou à modesta casa de 2 andares na Marshall Road, em Norton Shores, Michigan, nada poderia ter preparado ele para o que estava prestes a ver. A casa parecia comum por fora, o tipo de residência de classe média que você passaria sem dar uma segunda olhada. Nenhum sinal externo do horror que havia dentro daquelas paredes. Nenhuma indicação de que aquela casa tinha sido palco de torturas sistemáticas. Um lugar onde uma criança foi lenta e metodicamente destruída pela própria pessoa que deveria proteger. Lá, Stefanich foi levado ao porão por uma mulher que se apresentou como Shanda Van Der Ark, mãe de Timothy. Ela tinha 42 anos, falava bem, estava serena. Trabalhava como assistente jurídica no Tribunal do Condado de Newaygo. Tinha frequentado a faculdade de Direito e tinha amplo conhecimento jurídico. Era, por todas as aparências, uma mulher culta e profissional. Mas enquanto desciam as escadas do porão, Stefanich notou algo que fez sua pele arrepiar. Câmeras de segurança. Elas estavam em todo lugar, instaladas em cantos, posicionadas em corredores, cobrindo todos os ângulos da casa. Que tipo de família precisava de um nível de vigilância desses? No porão, Stefanich encontrou o corpo de Timothy Ferguson numa banheira improvisada, e aquela cena o assombraria pelo resto da sua carreira. Mais tarde, no tribunal, ele ia lutar para encontrar palavras para descrever o que viu. Pele e osso, ele finalmente disse, com a voz levemente embargada. Ele era só pele e osso. Timothy Ferguson tinha 172 centímetros de altura, a estatura de um adolescente normal, mas pesava apenas 31 quilos. 31 quilos. Para ter uma ideia, um menino de 15 anos saudável com essa altura deveria pesar entre 58 e 68 quilos. Timothy pesava menos da metade disso. Menos do que muitas crianças de 8 anos. Mas não era só o peso. O corpo de Timothy contava uma história de sofrimento prolongado, de uma tortura que durava meses. Sua pele estava coberta de hematomas em vários estágios de cicatrização, alguns recentes, outros antigos, criando um mapa grotesco de dor pelo seu corpo esquelético. As costelas salientes pareciam prontas para romper a pele. Não havia gordura. Não havia massa muscular. Adra. Joyce de Jong, legista do condado de Muskegon, que mais tarde faria a autópsia de Timothy, disse que o corpo dele estava literalmente se destruindo, se consumindo numa tentativa desesperada de sobreviver. Os ligamentos tinham começado a se desprender. Os órgãos estavam falhando. Não era um menino que tinha deixado de comer algumas refeições. Era uma criança que estava sendo sistematicamente morta de fome. Shanda Van Der Ark contou uma história aos policiais. Timothy tinha sido difícil ultimamente, ela explicou. Tinha problemas comportamentais, estava se recusando a comer, fazendo o que ela chamou de greve de fome. Na noite anterior tinha caído do beliche no porão onde dormia. Tinham o encontrado de manhã, já sem vida. Era trágico, ela disse, com a voz firme. Tinham dado o melhor de si por Timothy, mas ele tinha necessidades especiais e, às vezes, apesar de todo o esforço,
Essas coisas acontecem. Ela falava com a confiança de quem está acostumada a ser acreditada, de quem está acostumada com o peso das próprias palavras. Afinal, ela trabalhava no sistema jurídico. Sabia como essas investigações funcionavam. Mas o oficial Stefanich não estava comprando. Nada naquela cena fazia sentido. O porão onde Timothy supostamente dormia não era um quarto. Era frio, inacabado, o tipo de espaço que se usaria para guardar coisas, não para uma criança dormir. E aquela banheira. Por que tinha uma banheira no porão? Por que o corpo de Timothy estava encharcado? Se ele tinha caído do beliche, por que estava na água? Stefanich olhou para Shanda van der Ark. Olhou de verdade. E viu algo que o gelou mais do que a temperatura daquele porão. Ela não estava triste. Não estava de luto. Estava calculando, observando ele, tentando avaliar se estava aceitando a história dela. A investigação avançou rapidamente. A detetive Stephanie Alm assumiu o caso e, em poucas horas de trabalho, já sabia que aquilo não era um acidente. Era um homicídio. A casa na Marshall Road não era apenas uma residência, era uma prisão. Uma câmara de tortura cuidadosamente projetada, onde uma criança vulnerável tinha sido sistematicamente abusada, humilhada e, por fim, morta. À medida que os detetives vasculhavam a casa, encontravam evidências que pintavam um quadro tão horripilante, tão despido de humanidade, que investigadores experientes precisavam sair para respirar, tentar processar o que estavam vendo. A despensa tinha um cadeado. Não um dispositivo de segurança infantil, mas um cadeado de segurança reforçado, o tipo que se usaria para trancar um depósito. A geladeira era igual, ambas trancadas, impedindo Timothy de ter acesso à comida. No porão, encontraram algemas, correntes para os pés, abraçadeiras de plástico. Encontraram um armário onde Timothy era forçado a dormir, um espaço tão pequeno que ele não conseguia se deitar por completo. Encontraram imagens das câmeras onipresentes, centenas de horas de gravações documentando o sofrimento de Timothy em detalhes perturbadores. E encontraram mensagens de texto, milhares de mensagens de texto entre Shanda van der Ark e seu filho mais velho, Paul Ferguson, discutindo Timothy como se ele fosse um experimento científico, planejando seus castigos, coordenando sua tortura. Essa é a história de Timothy Ferguson, um menino com autismo e outras necessidades especiais que deveria estar entrando no ensino médio, fazendo amigos, descobrindo quem era. Em vez disso, passou o último ano da sua vida em agonia, traído pela própria mãe e pelo próprio irmão. Essa é a história de Shanda van der Ark, uma mulher que se apresentava como cidadã exemplar enquanto cometia atos de crueldade que desafiam qualquer compreensão. E é também uma história sobre como uma criança pode cair por todas as rachaduras de um sistema projetado para protegê-la, como sinais de alerta podem ser ignorados, como o mal pode se esconder por trás de uma máscara de respeitabilidade. Porque o que aconteceu com Timothy Ferguson não aconteceu da noite para o dia. Não aconteceu em segredo absoluto, completamente oculto do mundo. As pessoas deveriam ter percebido que algo estava errado, mas ninguém impediu. E quando a verdade finalmente veio à tona, já era tarde demais. Timothy Ferguson nasceu em 2007 com desafios que ele nunca pediu. Veio ao mundo com transtorno do espectro autista, além de outros desafios do desenvolvimento e comportamentais que exigiriam paciência, compreensão e cuidados especializados. Timothy também tinha comprometimentos na fala e na motricidade que tornavam as tarefas do dia a dia mais difíceis do que para outras crianças da sua idade. Mas Timothy também trouxe consigo outra coisa: uma disposição gentil, uma natureza doce e uma confiança nos adultos ao redor que, no fim das contas, seria sua ruína. Quem conhecia Timothy, antes de ele ir morar com a mãe, o descrevia como um menino bondoso, que adorava brincar com Lego, que só queria ser aceito e amado como qualquer outra criança. Com 15 anos, Timothy deveria estar navegando pelos desafios típicos da adolescência. Deveria estar preocupado com o dever de casa e amizades, com se encaixar, com todas as angústias normais de ser adolescente. Deveria estar crescendo
se desenvolvendo, se tornando quem era destinado a ser. Em vez disso, Timothy passou seu 15º ano de vida num inferno que a maioria das pessoas não conseguiria imaginar nem nos piores pesadelos. Os primeiros anos de Timothy foram passados principalmente com seu pai biológico, Eric Ferguson. Eric e Shanda casaram jovens e tiveram 4 filhos juntos. O casamento não durou. Shanda e Eric se divorciaram em janeiro de 2012 e, numa atitude que mais tarde pareceria um mau presságio, Shanda abriu mão voluntariamente dos direitos parentais sobre todos os 4 filhos. Ela não lutou pela guarda. Simplesmente foi embora, transferindo a guarda completa para Eric. Tinha direito apenas a visitas supervisionadas, 3 horas por mês com seus filhos. Por anos, Timothy viveu sem a mãe de maneira significativa. Foi criado pelo pai em Oklahoma, rodeado pelos irmãos, numa vida que, embora não fosse perfeita, era pelo menos livre da tortura que o esperava. Mas em maio de 2021, tudo mudou. As circunstâncias exatas de como Timothy foi parar na casa de Shanda ainda são um pouco obscuras. Embora os investigadores acreditem que Eric entrou em contato com Shanda sobre os cuidados com Timothy, Timothy estava tendo dificuldades com suas necessidades especiais e, talvez, Eric sentisse que precisava de apoio adicional. Nessa época, Shanda tinha se casado de novo. Morava em Michigan com seu novo marido, Adam Vander Ark, e seu filho Paul, do primeiro casamento. Tinha tido outro filho com Adam, um menino mais novo referido nos documentos judiciais apenas como G, para proteger sua privacidade. Shanda tinha estudado direito e trabalhava como assistente jurídica no Tribunal do Condado de Newaygo. Se apresentava como alguém que tinha virado a página, que agora era estável e capaz. Ela concordou em ficar com Timothy. Olhando para trás, sabendo o que sabemos hoje, é impossível não se perguntar o que Eric estava pensando quando mandou seu filho para morar com uma mulher que tinha voluntariamente abandonado todos os filhos anos antes. Mas o passado é sempre mais claro do que o presente, e, na época, provavelmente parecia uma solução razoável. Shanda era mãe de Timothy. Era culta, empregada, morava numa casa boa, tinha recursos. Disse a Eric que conseguia lidar com as necessidades de Timothy. Disse que queria ser mãe para o filho dela de novo. E assim, em maio de 2021, Timothy Ferguson se mudou para casa na Marshall Road, em Norton Shores, Michigan. Tinha 14 meses de vida pela frente. No começo, as coisas pareciam estar bem. Timothy se matriculou na escola. Tinha um quarto. Mas aos poucos, metodicamente, Shanda Vander Ark começou a isolá-lo. Tirou ele da escola, alegando que ia ensinar em casa. Isso removeu Timothy dos olhos atentos de professores, conselheiros e outros profissionais de denúncia obrigatória que poderiam ter notado sinais de abuso. Começou a convencer Paul, seu filho mais velho que também morava na casa, de que Timothy era manipulador, que estava fingindo as deficiências, que precisava ser punido por seus comportamentos. Shanda trabalhou para criar um delírio compartilhado entre ela e Paul, uma visão de mundo distorcida em que Timothy era o problema, um fardo que precisava ser gerenciado, controlado, quebrado. Mandava artigos para Paul sobre crianças que fingem doenças, sobre técnicas de modificação comportamental. Dizia a Paul que Timothy estava fazendo greve de fome, se recusando a comer, e que precisavam lhe dar uma lição. Convenceu Paul de que tudo o que estavam prestes a fazer com Timothy era pelo bem dele, que estavam ajudando, corrigindo, melhorando ele. A verdade era que Timothy não estava se recusando a comer. Ele estava sendo privado de comida. Os cadeados na despensa e na geladeira, que apareceram por volta de janeiro de 2022, garantiam que ele não tivesse acesso à comida a menos que Shanda ou Paul a dessem. E o que davam era mal o suficiente para sustentar a vida. Pão. Às vezes só pão encharcado em molho de pimenta como punição. As câmeras de vigilância flagraram Timothy, desesperado e esquelético, encontrando um casco de hambúrguer no lixo e comendo. Quando Shanda descobriu pelas imagens, instruiu Paul a fazer Timothy vomitar. Uma criança, tão faminta que comia do lixo, foi punida por tentar sobreviver. O corpo de Timothy começou a definhar.
As fotos que mais tarde seriam exibidas no tribunal, as que fizeram até a própria mãe vomitar quando confrontada com elas, mostravam um menino que mal parecia humano. Seu rosto estava encovado, os olhos fundos na cavidade. Seus braços e pernas eram como gravetos, só osso e pele sem nada no meio. Parecia uma vítima de fome, de privação extrema. Mas isso não estava acontecendo numa zona de guerra nem numa região empobrecida. Estava acontecendo em Norton Shores, Michigan, numa casa de classe média, perpetrado por uma mulher com formação jurídica. Timothy tinha autismo. Não entendia completamente por que aquilo estava acontecendo com ele. Confiava na mãe porque é isso que crianças fazem. Elas confiam nos adultos que deveriam cuidar delas, mesmo enquanto ela o machucava, mesmo enquanto o privava de comida, mesmo enquanto o humilhava e torturava. Alguma parte de Timothy provavelmente ainda acreditava que a mãe o amava, que aquilo ia parar, que as coisas iam melhorar. Mas nunca melhoraram. Só pioraram. Quando Timothy morreu, ele não conseguia mais andar. Seu corpo não tinha massa muscular, nem energia para sustentar seu peso. Shanda dizia a Paul que Timothy estava fingindo, que estava sendo preguiçoso, manipulador. Instruía Paul a forçar Timothy a ficar de pé, a arrastá-lo, a fazê-lo se mover mesmo com o corpo se apagando. As imagens das câmeras mostram Timothy, uma figura esquelética, sendo puxado pelo chão, sem conseguir se sustentar, sofrendo de formas que são quase impossíveis de assistir. Timothy Ferguson deveria ter tido uma vida. Deveria ter aniversários e feriados em família, formaturas e primeiros encontros, todos os marcos que compõem uma existência humana. Deveria ter pessoas que o protegessem, que atendessem suas necessidades especiais com paciência e amor. Em vez disso, teve Shanda Van Der Ark. E isso significava que não tinha a menor chance. Entender como alguém se torna capaz de torturar o próprio filho até a morte é talvez uma tarefa impossível. A gente quer que haja uma explicação, um caminho claro que leve de ser humano normal a monstro. Mas a verdade costuma ser mais complexa, mais banal. Shanda Van Der Ark não tinha uma infância traumática publicamente conhecida que pudesse explicar suas ações. Era, por conta de quem a conhecia, uma mulher comum que fazia esforços extraordinários para parecer bem-sucedida e no controle, mesmo enquanto cometia atos inenarráveis a portas fechadas. Shanda nasceu e cresceu em Oklahoma. Casou jovem com Eric Ferguson e tiveram 4 filhos juntos: Nolan, Millie, Paul e Timothy. No papel, poderia parecer uma família normal, mas algo estava profundamente errado. Shanda teve interações com o Serviço de Proteção à Criança em Oklahoma, embora os detalhes completos permaneçam obscuros. O que está claro é que quando ela e Eric se divorciaram em janeiro de 2012, ela estava envolvida numa disputa de guarda acirrada. E em algum momento, durante ou após essa batalha, ela fez uma escolha que a maioria dos pais consideraria impensável. Abriu mão voluntariamente dos direitos parentais de todos os 4 filhos. Não lutou por eles. Simplesmente foi embora. Isso é significativo. A maioria dos pais, mesmo os que estão lutando, mesmo os que estão sobrecarregados, não abandona voluntariamente os filhos. O vínculo parental é uma das forças mais fortes da natureza. O fato de Shanda conseguir se afastar de 4 filhos pequenos sugere uma deficiência fundamental na sua capacidade de apego materno, de empatia, de conexão humana básica. Ela tinha direito a apenas 3 horas de visita supervisionada por mês, o que indica que o tribunal tinha preocupações com sua aptidão como mãe. Depois de deixar a primeira família, Shanda acabou se mudando para Michigan, onde casou com Adam Van Der Ark, homem que seria pai do seu 5º filho, o menino conhecido como G. Shanda parecia determinada a se reinventar. Se matriculou na faculdade de Direito, uma empreitada ambiciosa para qualquer pessoa, especialmente para alguém que já tinha abandonado uma família. Trabalhou duro, estudou obsessivamente e concluiu a formação jurídica. Registros judiciais revelariam mais tarde que ela errou apenas uma questão no exame da ordem, demonstrando sua capacidade intelectual e compreensão do sistema jurídico. Conseguiu uma vaga como assistente jurídica no Tribunal do Condado de Newaygo, trabalhando para 2 juízes diferentes ao longo do tempo. Para o mundo lá fora, Shanda Van Der Ark era uma história de superação.
Uma mulher que havia superado quaisquer problemas que marcaram seu primeiro casamento, que buscou formação superior, que trabalhava na área jurídica e contribuía com a sociedade. Seus colegas no tribunal a descreviam como profissional, competente, confiável. Não tinham a menor ideia do que ela estava indo para casa fazer toda a noite. Não tinham a menor ideia de que a mesma mulher que passava os dias trabalhando num prédio dedicado à justiça passava as noites orquestrando torturas sistemáticas. Durante o julgamento, Shanda testemunharia sobre suas próprias dificuldades. Alegou sofrer de TEPT e hipoglicemia reativa, condições que, segundo ela, tornavam as coisas difíceis. Seu advogado de defesa, Fred Johnson, tentaria pintá-la como sobrecarregada, como alguém que lutava contra os desafios de criar uma criança com necessidades especiais enquanto trabalhava e lidava com seus próprios problemas de saúde. Mas as evidências contavam uma história diferente. As mensagens de texto entre Shanda e Paul, milhares delas, mostravam uma mulher plenamente consciente do que estava fazendo. Mostravam alguém que planejava punições, que instruía o filho mais velho sobre exatamente como torturar o irmão mais novo, que monitorava o sofrimento de Timothy pelas câmeras e o discutia casualmente, como se estivessem falando de treinar um animal e não de abusar de uma criança. Shanda não estava dissociada ou confusa. Ela era organizada, era metódica. Instalou câmeras de vigilância por toda a casa para monitorar cada movimento de Timothy. Pesquisou técnicas de modificação comportamental. Coordenava com Paul, dando a ele instruções específicas sobre quando dar banhos de gelo em Timothy, quanto tempo deixar na água fria, quais alimentos reter, como puni-lo por infrações. Não era uma mulher que havia perdido o controle. Era uma mulher muito no controle, que havia decidido que seu filho deficiente era um problema a ser gerenciado por meios cada vez mais brutais. Existe um tipo específico de abusador que enxerga os filhos como extensões de si mesmo, como posses e não como seres humanos independentes. Quando a criança não corresponde às expectativas, quando é difícil ou exige cuidados extras, eles veem isso como uma falha pessoal, uma vergonha, ressentem a criança por lhes parecer mal, por não ser fácil. Com base nas evidências apresentadas no julgamento, muitos observadores acreditam que Shanda se encaixava nesse perfil. As deficiências de Timothy, suas necessidades, eram inconvenientes para ela. Atrapalhavam a imagem que ela tinha de si mesma como assistente jurídica bem-sucedida, uma mulher que tinha tudo sob controle. Então ela tentou consertá-lo, quebrar e reconstruir em algo mais manejável. E quando isso não funcionou, quando Timothy continuou deficiente, não importa o que fizessem com ele, a frustração dela se transformou em crueldade, e a crueldade em tortura, e a tortura levou inevitavelmente à morte. Durante o julgamento, quando os promotores mostraram a Shanda as fotos do corpo de Timothy, do que ela havia feito com ele, ela vomitou no banco das testemunhas. Alguns viram isso como evidência de remorso, uma manifestação física de uma culpa tão avassaladora que o corpo não conseguia contê-la. Mas outros interpretaram de forma diferente. Shanda não estava perturbada pelo que havia feito. Estava perturbada por ser forçada a encarar, a olhar para as evidências do crime, a confrontar a realidade que estava negando. Estava perturbada por ter sido pega. O juiz Matthew Castle, que presidiu o julgamento e acabou proferindo a sentença, pareceu concordar com a segunda interpretação. Eu tenho tentado durante todo esse caso entender como alguém pode fazer algo tão horrível, ele disse no banco. Não só com outro ser humano, mas com o próprio filho. Você torturou essa criança de forma intencional e sistemática. Vamos chamar pelo nome. É tortura. Você torturou essa criança. Shanda Van Der Ark ficou de pé naquela sala do tribunal com seu uniforme laranja de presidiária e quando teve a oportunidade de falar, de se explicar, de demonstrar qualquer tipo de remorso, simplesmente balançou a cabeça negativamente. Não tinha nada a dizer. Sem pedidos de desculpas, sem explicações, sem reconhecimento do sofrimento imensurável que havia causado. Só silêncio. E talvez esse silêncio seja a coisa mais honesta que ela jamais ofereceu, porque não existem palavras que possam explicar adequadamente o que ela fez. Não há justificativa, nenhum contexto que torne isso compreensível. Shanda Van Der Ark torturou seu filho até a morte, e fez isso conscientemente, por vontade própria.
ao longo de um período prolongado. Essa é a verdade. E é uma verdade difícil demais de aceitar. Por fora, a casa na Marshall Road parecia comum. Era uma residência suburbana padrão de 2 andares, o tipo que você encontraria em qualquer bairro de classe média pelos Estados Unidos. Tinha gramado, garagem, vizinhos por perto. Era o tipo de lugar onde você esperaria ouvir crianças brincando, ver famílias entrando e saindo, vivendo vidas normais. Mas dentro daquelas paredes, algo monstruoso estava acontecendo. Dentro daquelas paredes, Timothy Ferguson estava vivendo um pesadelo que eventualmente o mataria. A primeira coisa que chamou a atenção dos investigadores ao entrar na casa foram as câmeras. Câmeras de segurança instaladas em praticamente todos os cômodos, cobrindo múltiplos ângulos. Isso não era um simples sistema de segurança doméstico contra invasores. Era uma rede de vigilância projetada para monitorar as pessoas de dentro da casa, especificamente Timothy. Shanda Van Der Ark queria ver tudo o que o filho fazia, a cada momento do dia. Queria pegá-lo se tentasse pegar comida escondido, se descansasse quando não deveria, se fizesse qualquer coisa que violasse as regras cada vez mais arbitrárias que ela havia estabelecido. As imagens dessas câmeras se tornariam algumas das evidências mais devastadoras do processo contra Shanda e Paul. Horas e mais horas de gravações mostrando a deterioração de Timothy, seu sofrimento, suas tentativas desesperadas de sobreviver. Mostravam ele encontrando restos de comida no lixo e comendo. Mostravam ele sendo punido, contido, abusado. Mostravam uma criança em agonia e mostravam as 2 pessoas que deveriam lá protegido infligindo essa agonia deliberadamente. A cozinha contava sua própria história. A despensa, que em qualquer casa normal seria acessível aos membros da família, tinha um cadeado reforçado. A geladeira era igual. Timothy estava sendo impedido de acessar comida dentro da própria casa. Imagine ser uma criança, com fome, desesperada, sabendo que bem ali, atrás daquelas portas trancadas, tem comida, sustento, alívio, mas você não pode ter. Imagine esse tipo de tortura psicológica somada à tortura física da fome. Quando os detetives fizeram o inventário da despensa trancada, encontraram-na bem abastecida. Havia muita comida na casa. Não era uma situação em que a família estava passando por dificuldades financeiras e não podia alimentar Timothy. A comida estava lá. Estava sendo deliberadamente negada a ele. A crueldade disso, o caráter calculado, é de tirar o fôlego. No porão, onde Timothy havia sido forçado a dormir, os investigadores encontraram amarras, algemas, correntes para os pés encomendadas na Amazon na conta de Shanda, abraçadeiras de plástico. Não eram ferramentas de segurança ou proteção. Eram instrumentos de tortura, usados para manter uma criança deficiente confinada, controlada, desumanizada. Encontraram o armário onde Timothy havia sido obrigado a dormir. Um espaço tão pequeno que ele não conseguia se estirar, onde era mantido na escuridão, isolado, a sós com sua fome e seu medo. O porão era frio. Era inacabado, piso de concreto, paredes expostas. Não era um lugar onde você quisesse passar o tempo, muito menos dormir. E ainda assim era aqui que Shanda havia mandado seu filho, longe do resto da família, fora de vista. Havia uma banheira improvisada lá embaixo, e foi nessa banheira que o corpo de Timothy seria encontrado, encharcado em água gelada, sua pele pálida e fria, seu corpo finalmente liberto do sofrimento que havia consumido o último ano de sua vida. A casa era compartilhada por Shanda, seu marido Adam Van Der Ark, Paul, Timothy e o filho mais novo, G. Os documentos judiciais protegem a identidade de G, e com razão, essa criança presenciou coisas que ninguém jamais deveria ver. Que tipo de impacto psicológico isso causa numa pessoa jovem assistir a mãe e o irmão mais velho torturar e matar outro irmão lentamente? Que tipo de pesadelos isso cria? G também vivia nessa casa dos horrores. E, embora não fosse o alvo do abuso, certamente era uma vítima à sua própria maneira. O papel de Adam Van Der Ark em tudo isso permanece um pouco obscuro. Ele morava na casa durante pelo menos parte do tempo que Timothy estava lá. Depoimentos e registros judiciais sugerem que Adam possa ter enfrentado seus próprios problemas de saúde, embora a linha do tempo exata
seja difícil de definir com certeza. O que se sabe é que Adam não foi indiciado em relação à morte de Timothy, o que sugere que os promotores ou não encontraram evidências do seu envolvimento ou determinaram que ele não estava ciente da extensão total do abuso. Adam van der Ark faleceria em fevereiro de 2023, alguns meses após a morte de Timothy, após uma breve batalha contra a leucemia. Se ele sabia o que estava acontecendo com Timothy, se poderia ter intervido, essas são perguntas que talvez nunca sejam totalmente respondidas. Os vizinhos não sabiam o que estava acontecendo dentro daquela casa. Ou se suspeitavam de algo, não reportaram, ou os relatórios não resultaram em intervenção. Esse é frequentemente o caso em situações de abuso oculto. A gente quer acreditar que se algo terrível estivesse acontecendo ao lado, a gente saberia, veria sinais, interviria. Mas o abuso acontece à vista de todos o tempo todo. Acontece em bairros bons, em casas que parecem normais, em famílias que parecem funcionais por fora. Timothy Ferguson estava sendo torturado até a morte, e as pessoas que moravam a 15 metros não tinham a menor ideia. Quando a detetive Stephanie Elm caminhou por aquela casa, catalogando evidências, assistindo às gravações das câmeras, lendo mensagens de texto, ela descreveu depois como uma casa dos horrores. Cada cômodo contava uma história de crueldade. Cada evidência revelava novas profundidades de depravação. Não era apenas um caso de negligência ou abuso típico. Era tortura pura e simples. E havia meses se intensificando, a situação de Timothy ficando cada vez mais desesperadora, até que, inevitavelmente, seu corpo cedeu. A casa na Marshall Road provavelmente já mudou de dono, foi reformada, ocupada por novos moradores que esperamos não saberem nada da sua história. Mas para aqueles que investigaram a morte de Timothy, para quem ficou sentado durante o julgamento ouvindo as evidências, aquela casa sempre será o que foi no verão de 2022. Uma câmara de horror, um lugar onde o mal morava, e uma criança morreu da maneira mais terrível imaginável. A tortura de Timothy Ferguson não aconteceu de uma vez. Foi um processo gradual, uma escalada lenta de crueldade que parece ter se intensificado significativamente por volta de janeiro de 2022. Entender o alcance completo do que foi feito a essa criança exige percorrer os métodos específicos que Shanda e Paul usavam, as formas intencionais e calculadas como infligiam sofrimento. Um dos métodos de tortura mais usados eram os banhos de gelo. Não era uma questão de higiene ou limpeza. Era punição, infligir dor, quebrar o espírito e o corpo de Timothy. O depoimento de Paul Ferguson durante o julgamento forneceu detalhes horripilantes sobre esses banhos de gelo. Ele descreveu encher a banheira com água fria e depois adicionar sacos e mais sacos de gelo. Forçavam Timothy a entrar nessa água gelada e o deixavam lá por horas. Não minutos. Horas. A hipotermia começa a se instalar quando a temperatura corporal cai abaixo de 35 graus Celsius. Os sintomas incluem tremores, confusão, perda de coordenação e, se a exposição continuar, inconsciência e morte. Timothy foi submetido a esses banhos de gelo repetidamente. Seu corpo, já enfraquecido pela fome, não tinha defesas contra o frio. Não tinha gordura corporal para isolá-lo, nenhuma reserva de energia para gerar calor. Os banhos de gelo não eram apenas dolorosos. Eram literalmente uma ameaça de vida toda vez. Paul testemunhou que o banho de gelo mais longo durou aproximadamente 9 horas. Possivelmente até 9 horas e meia, segundo alguns relatos. 9 horas. Tente imaginar ficar em água gelada por apenas 10 minutos. A dor seria excruciante. O corpo estaria tremendo incontrolavelmente. A pele ficaria azul. A temperatura central cairia perigosamente. Agora multiplique por 54. 9 horas do corpo já traumatizado de Timothy sendo submetido ao frio extremo, e ele não podia sair. Estava preso, forçado a aguentar, implorando por um alívio que nunca chegava. Segundo depoimentos, Shanda disse a Paul que estava determinada a aguentar mais do que Timothy, a quebrar completamente sua vontade. A inanição era igualmente metódica. Timothy não estava simplesmente sem comer o suficiente. Seu acesso à comida era completamente controlado e deliberadamente restrito.
Com base na linha do tempo apresentada no julgamento, a maioria dos investigadores concorda que a privação mais severa de alimentos começou por volta de janeiro de 2022 e continuou até a morte de Timothy em julho. A despensa e a geladeira trancadas garantiam que ele não pudesse se alimentar sozinho. Quando recebia comida, era pouca. Pão, às vezes pão com molho de pimenta, arroz com molho de pimenta. O molho de pimenta não era para dar sabor, era punição, tornando doloroso consumir até mesmo a pequena quantidade de comida que recebia. Mensagens de texto entre Shanda e Paul discutiam punições específicas envolvendo o molho de pimenta. Shanda instruiu Paul a forçar Timothy a engolir molho de pimenta com uma queimação severamente dolorosa, como punição por roubar comida de que não precisava. A implicação de que Timothy não precisava de comida enquanto literalmente morria de fome mostra a profundidade do delírio de Shanda, ou mais provavelmente sua completa falta de empatia. Ela também sugeriu que Paul jogasse molho de pimenta nos genitais de Timothy. Paul mais tarde testemunhou que recusou fazer esse ato específico, que havia algumas linhas que nem ele cruzaria. Mas o fato de Shanda ter-lo sugerido, de ter achado isso uma punição apropriada para uma criança deficiente, nos diz tudo o que precisamos saber sobre sua mentalidade. As imagens das câmeras flagraram Timothy, esquelético e desesperado, encontrando comida no lixo e comendo. Foi flagrado comendo nuggets de frango congelados crus, tão desesperado por comida que carne crua e congelada parecia um banquete. Comeu um hambúrguer cru. É isso que a fome faz. Ela arranca a dignidade, o orgulho, tudo exceto a necessidade primitiva de sobreviver. Timothy estava tão faminto que lixo e comida crua pareciam apetecíveis. E quando Shanda viu isso nas câmeras, não sentiu compaixão, sentiu raiva. Instruiu Paul a fazer Timothy vomitar o que havia comido. Uma criança, literalmente morrendo de fome, foi punida por tentar comer. A privação de sono era outra tática. Timothy não podia dormir em um quarto normal com uma cama confortável. Era confinado ao porão, forçado a dormir num armário ou com amarras. O porão tinha sensores e alarmes instalados para impedir Timothy de subir as escadas, transformando seu espaço de vida numa prisão. O estresse da fome constante, do frio e do medo já tornaria o sono difícil de qualquer jeito. Mas Shanda fazia questão de que fosse quase impossível. A privação de sono é uma forma reconhecida de tortura, usada por interrogadores e abusadores porque destrói a função cognitiva, a regulação emocional e a saúde física. Deixa as pessoas confusas, paranoicas, incapazes de pensar claramente. E Timothy era uma criança com autismo e outros desafios do desenvolvimento, condições que já tornavam a regulação difícil. Privá-lo de sono era particularmente cruel dada a sua vulnerabilidade. As amarras físicas transformaram Timothy num prisioneiro na própria casa. Algemas prendiam suas mãos, correntes para os pés, pesadas correntes metálicas compradas na Amazon restringiam seus movimentos. Abraçadeiras de plástico eram usadas para fixá-lo em várias posições. Paul testemunhou ter arrastado Timothy, forçado ele a se mover mesmo quando seu corpo tinha se deteriorado ao ponto em que ele não conseguia mais andar sozinho. As imagens mostram isso, uma criança literalmente fraca demais para sustentar o próprio peso sendo puxada pelo chão, o corpo inerte, completamente à mercê de pessoas que não tinham nenhuma. Shanda disse a Paul, e aparentemente convenceu-se de que Timothy estava fingindo a incapacidade de andar. Ela e Paul descartavam o tremor e a dificuldade de caminhar como sintomas falsos, dizendo que Timothy estava os manipulando. Ela acreditava, ou alegava acreditar, que, se apenas o pressionassem o suficiente, ele levantaria e andaria normalmente. Esse delírio, que pode indicar tanto doença mental genuína quanto crueldade deliberada disfarçada de preocupação, permitia que ela justificasse o abuso. Na cabeça dela, não estava torturando uma criança deficiente morrendo de fome. Estava corrigindo um adolescente manipulador que tentava se esquivar de responsabilidades. A dissonância cognitiva necessária para manter essa crença enquanto assistia Timothy definhar é quase incompreensível. Mas talvez a forma mais insidiosa de tortura fosse o abuso psicológico. Timothy sabia que a mãe supostamente o amava. As crianças são programadas para buscar aprovação
e afeto dos pais. E Shanda usou isso. Transformou em arma. Fez Timothy acreditar que a tortura era culpa dele, que ele estava sendo punido porque era ruim, porque não estava se esforçando o suficiente. Destruiu o senso de valor próprio dele. Fez ele acreditar que merecia o sofrimento. Esse tipo de manipulação psicológica, especialmente contra uma criança com deficiências do desenvolvimento que talvez não entendesse completamente o que estava acontecendo, é profundamente devastadora. Adra Joyce de Jong, a legista que fez a autópsia de Timothy, testemunhou sobre o estado do corpo dele quando morreu. Ele pesava 31 quilos, não tinha gordura subcutânea. O tecido muscular tinha sido consumido pelo próprio corpo na tentativa desesperada de se manter vivo. Os órgãos estavam falhando, os ligamentos estavam se soltando dos ossos. Seu corpo estava, nas palavras da Dra. De Jong, se destruindo. A causa da morte foi registrada como desnutrição e desidratação, com hipotermia como fator contribuinte. A modalidade da morte foi homicídio. Timothy Ferguson não morreu num acidente. Não morreu de doença nem de uma condição além do controle de qualquer pessoa. Morreu porque sua mãe e seu irmão o torturaram sistematicamente por meses, privando-o de comida, congelando-o, humilhando-o, até que seu corpo de 15 anos simplesmente não conseguiu mais sobreviver. E documentaram tudo. As câmeras registraram. As mensagens de texto discutiram. A evidência da tortura e morte de Timothy era avassaladora, inegável, um registro digital de crueldade sistemática que acabaria por mandar tanto Shanda quanto Paul para a prisão pelo resto das vidas deles. Entender o papel de Paul Ferguson na morte de Timothy é complicado. Ele tinha 20 anos quando o abuso estava acontecendo, legalmente adulto, capaz de tomar suas próprias decisões. E ainda assim, era filho de Shanda, alguém que havia estado sob a influência dela a vida inteira. A questão que assombrou o julgamento, que assombra todos que tomam conhecimento desse caso é: quanto de responsabilidade Paul carrega? Ele foi vítima da manipulação da mãe, ou foi um participante igualitário na tortura do irmão mais novo? As evidências sugerem que a resposta está em algum lugar no meio, e esse meio termo não oferece nenhum conforto. Paul não foi forçado a abusar de Timothy na mira de uma arma. Não estava sob coerção no sentido tradicional, mas estava sob o controle psicológico de uma mulher que havia passado sua vida inteira moldando sua visão de mundo e que trabalhou especificamente para convencê-lo de que Timothy estava fingindo, manipulando, merecendo punição. As mensagens de texto entre Shanda e Paul são particularmente reveladoras. Mostram um relacionamento em que Shanda dava instruções e Paul, na maior parte das vezes, as seguia. Ela mandava mensagens sobre dar banhos de gelo em Timothy, sobre restringir a comida, sobre punições específicas, e Paul cumpria. Mas as mensagens também mostram Paul questionando às vezes, expressando desconforto, e Shanda o reassegurava, o redirecionava, o convencia de que o que estavam fazendo era necessário. Um conjunto de mensagens particularmente perturbador envolvia Shanda instruindo Paul a provocar Timothy com comida. Disse a Paul para comer um coxinho de pizza fria na frente de Timothy, para mostrar a ele a comida que não podia ter, para psicologicamente torturá-lo, com a visão e o cheiro de algo que estava desesperadamente desejando. Paul fez isso. Testemunhou isso no tribunal. Ficou na frente do irmão faminto e comeu comida enquanto Timothy assistia, sem poder ter nenhuma. A crueldade desse ato, seu caráter deliberado, é de embrulhar o estômago. Shanda também mandou mensagens a Paul sugerindo que jogasse molho de pimenta nos genitais de Timothy. Paul testemunhou que se recusou a fazer isso, que havia algumas linhas que nem ele cruzaria. Os promotores argumentaram que essa recusa mostrava que Paul tinha autonomia moral, que era capaz de dizer não à mãe, o que significava que era capaz de dizer não a tudo. Escolheu não fazer. Os advogados de defesa mais tarde argumentariam que Paul dizer não a um ato específico enquanto cumpria centenas de outros na verdade demonstrava o quanto a influência da mãe era poderosa, que o fato de conseguir recusar uma coisa, entre muitas, mostrava o quanto ela o controlava o resto do tempo. Durante o julgamento,
Paul subiu ao banco das testemunhas e depôs contra a mãe. Isso fez parte de um acordo com os promotores. Em troca do seu testemunho, Paul se declarou culpado de abuso infantil de primeiro grau e seria sentenciado separadamente. Seu depoimento foi crucial para a acusação. Ele forneceu detalhes que só alguém que esteve presente poderia saber. Explicou as punições, os banhos de gelo, a inanição. Leu mensagens de texto em voz alta no tribunal. Admitiu seu papel na morte de Timothy. Mas seu testemunho também foi doloroso de assistir. Paul parecia às vezes ainda tentando processar o que havia feito. Chorou no banco das testemunhas. Disse coisas como: "Acho que não o amei o suficiente." Uma declaração que sugere alguma consciência do seu fracasso, algum reconhecimento de que deveria ter protegido Timothy em vez de machucá-lo. Mas a consciência depois do fato não desfaz o dano. Timothy ainda está morto, e as mãos de Paul ainda estão cobertas do sangue dele. A questão de se Paul foi manipulado pela mãe tornou-se central na sua audiência de sentença. Seus advogados argumentaram que ele era essencialmente uma vítima, que Shanda o havia condicionado desde a infância a obedecer, a acreditar na versão dela da realidade, a fazer o que ela mandava sem questionar. Apontaram para a dinâmica de poder entre mãe e filho, o controle psicológico que pode existir nesses relacionamentos, especialmente quando a mãe é tão autoritária e manipuladora quanto Shanda Van Der Ark. Os promotores discordaram. Argumentaram que Paul era um homem adulto, que tinha oportunidades de parar o abuso, de ligar para a polícia, de proteger o irmão. Destacaram que Paul tinha acesso à internet, a informações sobre abuso e como denunciá-lo. Ele sabia que o que faziam era errado. O fato de ter feito assim mesmo, de ter participado plenamente e de bom grado por meses, o tornava tão culpado quanto a mãe. Em 26 de fevereiro de 2024, Paul Ferguson foi sentenciado. O juiz Matthew Castle, o mesmo juiz que havia sentenciado Shanda, presidiu a audiência, e suas palavras foram duras. "Você é tão ruim, se não pior, do que sua mãe", disse o juiz. Ele observou que Paul representava um risco significativo para a sociedade. O juiz sentenciou Paul a 30 a 100 anos de prisão por abuso infantil de primeiro grau. 30 a 100 anos. Uma sentença que garante que Paul provavelmente passará o resto da vida atrás das grades. Será elegível para a liberdade condicional após 30 anos, quando teria 50 anos. Mas dada a natureza do crime, dado o que fez com o irmão indefeso e deficiente, a liberdade condicional parece improvável. Paul Ferguson vai envelhecer na prisão, e talvez isso seja justiça. Ou talvez a justiça por Timothy Ferguson seja impossível porque nada pode trazê-lo de volta, nada pode desfazer o sofrimento que ele suportou. A sentença de Paul trouxe alguma medida de fechamento para os outros irmãos de Timothy. Nolan Ferguson, um dos irmãos mais velhos de Timothy que não havia morado com Shanda, falou tanto na audiência de sentença de Shanda quanto na de Paul. Seus depoimentos foram poderosos, cheios de dor e raiva. Falou sobre Timothy, sobre o irmão que havia perdido, sobre o fato de que a própria mãe e o próprio irmão o tinham matado. "Se não posso ter meu irmão de volta", disse Nolan, "então, eles não merecem ter a liberdade de volta." A irmã de Timothy, Millie, também apresentou uma declaração de impacto sobre a vítima na sentença de Shanda, embora os detalhes específicos da declaração não tenham sido amplamente divulgados. Os irmãos que sobreviveram, que não moraram naquela casa dos horrores, foram deixados para processar uma perda impossível e uma traição impensável. A tragédia de Paul Ferguson é que ele foi ao mesmo tempo perpetrador e, de certa forma, produto das manipulações de Shanda. Mas essa tragédia não o absolve. Timothy era a vítima real. Timothy era quem sofreu. Timothy era quem morreu. E Paul, quaisquer que sejam suas motivações, qualquer controle psicológico que a mãe tivesse sobre ele, foi uma das pessoas que infligiram esse sofrimento. Ele teve escolhas, fez as erradas, e agora passará o resto da vida pagando por essas escolhas, vivendo com o conhecimento do que fez com o próprio irmão. Em muitos processos criminais, o desafio para os promotores é provar o que aconteceu além de qualquer dúvida razoável. Testemunhas podem não ser confiáveis, memórias desaparecem, evidências físicas podem ser ambíguas. Mas no caso contra Shanda Van Der Ark, não havia essa dificuldade.
As evidências eram avassaladoras, detalhadas e devastadoras, porque a própria Shanda havia criado um registro abrangente dos seus crimes. As câmeras de vigilância que ela havia instalado para monitorar Timothy capturaram horas e horas do abuso, e as mensagens de texto entre ela e Paul forneceram uma confissão escrita, um passo a passo da tortura que infligiam. Essas mensagens de texto, inseridas como evidências e lidas em voz alta durante o julgamento, oferecem uma janela para a mente de Shanda que é absolutamente arrepiante. Mostram alguém que viu o filho deficiente não como uma criança precisando de cuidados, mas como um problema a ser resolvido por meios cada vez mais brutais. Mostram planejamento, premeditação, uma abordagem sistemática do abuso, e mostram uma falta total de empatia ou remorso. Em uma troca, Shanda instruiu Paul sobre quanto tempo manter Timothy num banho de gelo. Ela especificou os horários, os detalhes, exatamente como deveria ser feito. Ela não estava improvisando no momento, agindo por impulso ou emoção. Era metódica, tratando a tortura do filho como uma tarefa a ser gerenciada, um projeto a ser executado corretamente. Em outro conjunto de mensagens, Shanda e Paul discutiram se Timothy estava fingindo a incapacidade de andar. Shanda insistia que ele os estava manipulando, que podia andar se quisesse, mas estava escolhendo não fazer para conseguir simpatia ou evitar responsabilidades. Mandou a Paul artigos sobre crianças que fingem doenças, tentando convencê-lo de que Timothy estava fazendo o mesmo. Paul, influenciado pela mãe, pareceu aceitar essa narrativa, pelo menos nas mensagens. Discutiram forçar Timothy a ficar de pé, a se mover, a provar que conseguia. A realidade, claro, era que Timothy não conseguia andar porque estava morrendo de fome. Seu corpo tinha consumido o próprio tecido muscular. Estava fraco demais para sustentar seu peso. A legista confirmaria isso mais tarde. Mas Shanda e Paul haviam se convencido, ou pelo menos Shanda havia convencido Paul, de que era tudo encenação. Esse delírio os permitia justificar o abuso, ver o sofrimento de Timothy como auto-infligido, como uma tática de manipulação, em vez de uma emergência médica genuína. Uma das trocas de mensagens mais perturbadoras envolvia comida. Shanda disse a Paul para comer um coxinho de pizza fria na frente de Timothy, para fazê-lo assistir Paul desfrutar de comida que estava sendo negada a ele. Não era sobre nutrição ou disciplina. Era tortura psicológica, projetada para intensificar o sofrimento emocional de uma criança já em agonia física. Paul cumpriu. Ficou na frente do irmão faminto e comeu enquanto Timothy assistia. Outra troca discutia colocar molho de pimenta em áreas sensíveis do corpo de Timothy como forma de punição. Embora Paul afirme ter se recusado a fazer isso, o simples fato de ter sido sugerido, de ter sido discutido seriamente como opção, revela a mentalidade de Shanda. Para ela, nenhuma punição parecia cruel demais, nenhum sofrimento era excessivo. As mensagens também mostravam Shanda fazendo a curadoria das interações de Paul com Timothy, dando orientações específicas sobre quando ignorar os pedidos de Timothy, quando puni-lo por comportamentos específicos, como responder se Timothy implorava por comida ou alívio. Era um manual de tortura entregue em tempo real por mensagem de texto, de mãe para filho, sobre como destruir o irmão mais novo. O advogado de defesa de Shanda, Fred Johnson, tentou usar essas mensagens para defender ela de maneiras diferentes. Argumentou que as mensagens mostravam uma mãe desesperada, tentando lidar com um adolescente com necessidades especiais extremamente difíceis. Que suas ações, por mais duras que fossem, eram mal orientadas e não maliciosas. Argumentou que ela havia sido sobrecarregada, que suas condições de saúde afetavam seu julgamento, que ela amava Timothy a seu modo. A promotoria tinha pouco dificuldade em refutar esses argumentos. O volume das mensagens, o nível de detalhe, a consistência a longo prazo demonstravam uma intenção clara. Uma mãe sobrecarregada não instala uma rede de vigilância. Uma mãe sobrecarregada não encomenda correntes para os pés na Amazon. Uma mãe sobrecarregada não instrui o filho por mensagem de texto sobre como colocar alguém num banho de gelo por 9 horas. Essas não eram ações de desespero. Eram ações de deliberação. A promotora do Estado no caso era Julie Knackford Pratt, e ela apresentou as evidências de forma sistemática e implacável. Pratt construiu um caso que, embora perturbador de apresentar, foi praticamente inatacável. O peso das evidências contra Shanda era enorme.
Câmeras de vigilância, mensagens de texto, o depoimento de Paul, as descobertas da autópsia, o estado do corpo de Timothy no momento da morte. Cada evidência reforçava as outras, construindo um quadro de culpa que a defesa simplesmente não pôde derrubar. Shanda foi indiciada por homicídio doloso de primeiro grau e abuso infantil de primeiro grau. O homicídio doloso de primeiro grau é a acusação mais grave no Michigan, exigindo que os promotores provem intenção premeditada. Que a morte de Timothy foi intencional e premeditada e não o resultado de acidente, negligência ou calor do momento. Os promotores argumentaram que a premeditação estava evidente nas próprias ações de Shanda. Ela havia planejado sistematicamente a privação de Timothy. Havia instalado equipamentos para isso. Havia recrutado seu filho Paul para ajudar. Havia documentado suas intenções por escrito. Havia continuado por meses, escalando a crueldade à medida que Timothy enfraquecia mais. Essa não era a ação de alguém que havia simplesmente perdido o controle num momento de raiva. Era uma campanha de destruição prolongada e deliberada. O julgamento de Shanda Vander Ark começou em outubro de 2023 e durou pouco mais de 2 semanas. Durante esse período, os jurados ouviram testemunho médico detalhado sobre o estado do corpo de Timothy. Ouviram mensagens de texto lidas em voz alta. Assistiram às imagens das câmeras de vigilância. Ouviram o depoimento de Paul. E eventualmente viram Shanda vomitar no banco das testemunhas quando confrontada com fotos do que havia feito ao filho. Os jurados deliberaram e voltaram com um veredicto. Shanda Vander Ark foi considerada culpada de homicídio doloso de primeiro grau e abuso infantil de primeiro grau. Foram necessários poucos dias de deliberação para chegar a esse veredicto, o que, dado o peso das evidências, talvez não seja surpreendente. A sentença veio em dezembro de 2023. O juiz Matthew Castle, ao proferir a sentença, não conteve suas palavras. Disse que havia tentado durante todo o caso compreender como alguém poderia fazer algo tão horrível, não apenas com outro ser humano, mas com o próprio filho. Reconheceu que Timothy havia sofrido imensamente, que sua morte havia sido lenta e brutal, que os últimos meses de vida haviam sido uma agonia prolongada. E então o juiz Cassell proferiu a sentença. Shanda Vander Ark foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional pelo homicídio doloso de primeiro grau, mais uma pena adicional pelo abuso infantil de primeiro grau. Prisão perpétua sem liberdade condicional. Isso significa exatamente o que parece. Shanda Vander Ark nunca será solta. Vai passar o resto da vida numa prisão, e lá vai morrer. Era a sentença máxima disponível no Michigan. E, para muitos que acompanharam o caso, para os irmãos de Timothy, para os que trabalhavam no sistema de proteção infantil que ouviram sobre a falha em proteger Timothy, parecia apropriada. Mas até uma sentença perpétua parece insuficiente em face do sofrimento que Timothy suportou. Não há punição que possa ser proporcional a 9 horas num banho de gelo, à fome deliberada, à tortura sistemática de uma criança com autismo por sua própria mãe. Shanda Vander Ark está atualmente cumprindo sua sentença numa instituição penal feminina no Michigan. Ela tem 44 anos. Passará o resto da vida encarcerada. E, enquanto isso, Timothy Ferguson está morto, sepultado, seu potencial não realizado, sua vida roubada antes de realmente ter a chance de começar. A morte de Timothy Ferguson levanta questões perturbadoras sobre falhas sistêmicas. Porque Timothy não estava completamente invisível para o sistema. Havia pessoas ao redor. Havia estruturas que deveriam estar presentes para proteger crianças vulneráveis. E ainda assim ele acabou numa situação onde foi torturado por meses sem que ninguém interviesse. Timothy frequentou a escola brevemente depois de se mudar para Michigan. Shanda o desinscreveu, alegando que faria ensino domiciliar. Essa é uma das lacunas mais significativas. Crianças que são homeschooled são removidas do ambiente onde adultos treinados para reconhecer sinais de abuso as veem regularmente. Professores, conselheiros, pedagogos, todos são denunciantes obrigatórios, legalmente obrigados a relatar suspeitas de abuso às autoridades. Quando Timothy foi removido da escola, também foi removido dessa camada de proteção. O estado do Michigan não regula pesadamente o ensino domiciliar. Os pais são obrigados a notificar a escola local,
Mas não há monitoramento regular, sem visitas obrigatórias, sem verificação de que as crianças educadas em casa estão sendo educadas de fato, ou que estão a salvo. Timothy caiu por essa fissura. Uma vez removido da escola, tornou-se essencialmente invisível para as autoridades estaduais. Houve também questões sobre o histórico de Shanda. Ela havia voluntariamente cedido a guarda de 4 filhos em Oklahoma. Havia tido interações com os serviços de proteção à criança. Mas quando obteve a guarda de Timothy, em Michigan, é improvável que esses fatos em Oklahoma tenham sido investigados de perto, se é que foram investigados. As informações entre estados sobre históricos de cuidados infantis nem sempre fluem prontamente. Um pai, com um histórico questionável num estado, pode começar do zero em outro. Os amigos e a família de Eric Ferguson, em Oklahoma, enviaram Timothy para viver com Shanda. Isso levanta questões sobre o quanto Eric sabia do passado de Shanda, sobre quanto investigou as circunstâncias sob as quais ela havia perdido os direitos parentais anteriores. Mas Eric também estava claramente lidando com desafios no cuidado com Timothy, e Shanda se apresentou como tendo recursos e estabilidade. É fácil criticar a decisão retrospectivamente, mais difícil entender o raciocínio no momento. Os vizinhos na Marshall Road não relataram nenhuma suspeita. Ou não perceberam, ou não tinham certeza, ou optaram por não se envolver. Não há evidências de que alguém tenha entrado em contato com os serviços de bem-estar infantil sobre Timothy. Isso é, em parte, uma função de como o abuso se oculta, como pode parecer ordinário do lado de fora. E, em parte, é uma função da relutância das pessoas em se intrometer em assuntos de família, de presumir que os pais sabem o que fazem, de pensar 2 vezes antes de fazer uma ligação que poderia ser mal interpretada ou resultar em consequências sociais. O fato de Shanda trabalhar no sistema jurídico provavelmente também desempenhou um papel. Ela sabia como as investigações funcionavam. Sabia o que os assistentes sociais procuravam, como as avaliações eram conduzidas, o que dizer e o que não dizer. Sabia como manter as aparências. O conhecimento jurídico que havia adquirido por anos, supostamente para uma carreira no direito, também era conhecimento sobre como evitar ser pega. A morte de Timothy levou a um exame mais amplo das leis de ensino domiciliar no Michigan. Legisladores e defensores dos direitos das crianças começaram a discutir formas de aumentar a supervisão de crianças educadas em casa, de garantir que elas não desapareçam completamente do sistema. Essas conversas são complicadas, envolvendo questões de direitos parentais, liberdade religiosa e educacional, o papel do governo na vida familiar. Mas a morte de Timothy torna claro que o sistema atual tem lacunas, e que essas lacunas podem ter consequências mortais. Não há como saber se uma supervisão maior teria salvado Timothy. É possível que Shanda fosse inteligente o suficiente para esconder o abuso de qualquer inspetor. É possível que, mesmo com visitas regulares, ela pudesse ter mantido as aparências. Mas também é possível que um exame mais próximo tivesse revelado sinais de que Timothy estava sendo privado de alimentos, de que havia câmeras por todo o lado, de que havia cadeados na comida, de que uma criança de 15 anos com deficiência estava sendo mantida num porão e não num quarto adequado. É possível que alguém tivesse feito perguntas mais difíceis, solicitado ver Timothy pessoalmente, notado o quanto ele havia enfraquecido. Não saberemos. E essa incerteza é parte da tragédia permanente do caso de Timothy Ferguson. Nas semanas e meses após a morte de Timothy, quando a história começou a circular nas notícias, muitas pessoas ficaram chocadas, ficaram horrorizadas, ficaram furiosas. Como isso poderia ter acontecido? Como uma mulher com formação jurídica poderia ter torturado o próprio filho até a morte? Como os vizinhos não souberam? Como o sistema falhou tão completamente? Essas são as perguntas certas. E elas não têm respostas completamente satisfatórias. O que temos são lições. Lições sobre os sinais de alerta do abuso, sobre a necessidade de supervisão para crianças vulneráveis em situações de ensino domiciliar, sobre a importância de agir quando algo parece errado em vez de assumir que outras pessoas vão se encarregar. Os sinais de alerta estavam presentes, em retrospecto. Uma criança removida abruptamente da escola, uma família que raramente era vista nas imediações,
câmeras de vigilância cobrindo toda uma residência. Uma mãe que havia voluntariamente cedido à guarda dos filhos anteriores. Nenhum desses sinais de alerta por si só necessariamente disparam um alarme. Mas juntos, em combinação, poderiam ter justificado uma investigação mais minuciosa. As pessoas que trabalham com proteção da criança às vezes falam sobre a importância de confiar no instinto, de levar a sério quando algo parece errado, mesmo que você não consiga identificar exatamente o que. Se você suspeita que uma criança pode estar em risco, ligue. As agências de bem-estar infantil têm profissionais treinados para avaliar as situações. Um relatório pode dar início a uma investigação que descobre abuso que de outra forma permaneceria oculto. Um relatório pode salvar uma vida. Timothy Ferguson não teve ninguém que ligasse. Não teve ninguém que interviesse. Não teve ninguém que ficasse entre ele e as pessoas que deveriam protegê-lo. Mas em vez disso, o destruíram. E essa é talvez a parte mais dolorosa de toda essa história. Não era inevitável. Com um pouco mais de atenção, um pouco mais de disposição de questionar, um pouco mais de vontade de agir sobre as suspeitas, Timothy poderia ter sido salvo. Mas não foi. E agora a única coisa que podemos fazer é aprender com o fracasso do sistema em protegê-lo e trabalhar para garantir que não se repita. A história de Timothy Ferguson termina da pior maneira possível, com a morte de uma criança. Mas o impacto desse caso, as questões que levanta, as mudanças que inspira, ainda está se desdobrando. E em algum sentido, falar sobre Timothy, compartilhar sua história, mantê-lo em mente, é uma forma de recusar que ele seja esquecido. Que ele não seja apenas uma manchete, mais um caso assustador de abuso infantil, mas uma criança real com um nome real, com sonhos e esperanças e toda a vida à frente antes que fosse roubado dela. Timothy Ferguson, 15 anos. Amava Lego. Tinha um sorriso gentil. Merecia um mundo completamente diferente do que recebeu. Que ele descanse em paz.